Esse vídeo aqui, já indo direto ao assunto, é um vídeo sobre fundos imobiliários. Eu anunciei há uns dias atrás que ia passar a postar um vídeo falando especificamente de fundos imobiliários, e a ideia é trazer para vocês aqui, pelo menos uma vez por semana, um vídeo sobre um fundo imobiliário diferente dos anteriores. Então a ideia é ir analisando, de certa forma, todos os fundos imobiliários que tem disponíveis aí no mercado, ou pelo menos os maiores deles, os principais, tá? Lembrando que os vídeos não têm intenção de ser uma recomendação de investimento e também não tem intenção de não ser uma recomendação, né? De falar para você não investir naqueles fundos. Aqui eu vou passar apenas a minha opinião pessoal com base no que eu faço com o meu próprio dinheiro, em como eu analiso esse tipo de ativo, tá? Não use isso como a única fonte de informação para você tomar sua decisão, mas use como mais uma fonte, mais uma opinião para você tomar sua decisão sobre investir ou não nesse tipo de ativo e nos fundos imobiliários que estão sendo falados ali, apresentados naqueles vídeos. A ideia aqui é destrinchar para vocês as informações de cada fundo para facilitar a sua vida, para você não ter que ir atrás de tanta documentação, mas também você vai poder ir olhar todos os documentos, porque aqui eu vou acabar mostrando parte deles ou mostrando como que você chega até eles, beleza? Então aqui eu vou passar pelos pontos principais que eu analiso quando eu vou investir em um fundo imobiliário e aí vocês conseguem ter uma ideia e montar a sua própria tese de investimento. Indo direto ao assunto, com o primeiro vídeo aqui, eu escolhi o BRCR11, que é um fundo que hoje eu posso dizer que ele é de lajes corporativas, mas lá no regulamento dele, ele na verdade é um fundo classificado como fundo híbrido. O que isso quer dizer na prática? Que ele pode investir em praticamente qualquer tipo de imóvel de acordo com o regulamento. O regulamento está até aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu achar. É esse aqui. É o regulamento dele. Se procurar aqui, olha, objeto do fundo de investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de seguintes ativos: imóveis comerciais prontos em construção, ou outro tipo de imóvel onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento. Direitos relativos a imóveis com a finalidade de venda, locação, arrendamento, blá 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 blá. Ou seja, ele é um fundo que investe praticamente qualquer coisa relacionada a imóveis, a investimentos ali na área de shoppings, por exemplo, comerciais. Então, ele é classificado como um fundo híbrido, mas hoje ele está com a carteira dele, né, os investimentos dele centralizados praticamente todo em lajes corporativas. Então, eu estava procurando um fundo de lajes corporativas para minha carteira, porque estava sem nenhum, e esse foi um dos que eu fui olhar e por isso escolhi ele como primeiro fundo dessa série de vídeos que eu estou começando agora. Voltando aqui ao site do fundo, essa daqui é a carinha dele, aqui você pega todas as informações e os documentos que você precisa para analisar sobre os resultados do fundo, sobre o regulamento, sobre as taxas e etc, que são as coisas mais importantes para você olhar, além da própria gestão. E aí um pouco sobre o perfil do fundo. O BC Fund, que na verdade o nome dele é BTG Pactual Corporate Office, é um perfil, é o maior fundo de lajes corporativas listados na Bolsa do Brasil, tá? Ele é o maior em patrimônio, ele também é o maior, obviamente, dentro do IFIX, tá? Que é o índice que mede ali o desempenho dos fundos imobiliários como um todo, do mercado de fundos imobiliários. E aí ele fala aqui sobre a história do fundo, IPO ocorrido em 2010, o fundo foi constituído em 2007, enfim, isso aqui é um pouco da história dele e conforme eu for lendo os relatórios eu vou entrando nos detalhes que são mais importantes. Uma coisa que já chama a atenção é a qualidade dos ativos. A maior parte do patrimônio dele está em ativos tipo AAA, que seria o topo dos ativos aqui comerciais de lajes corporativas. Aqui ele fala um pouquinho da estratégia, nessa página aqui é interessante você parar para dar uma lida. Na verdade é interessante você dar uma lida em tudo, né? Mas a parte da estratégia, ele fala aqui qual que é a intenção do gestor, tá? Com esse fundo. Então ele quer expandir o portfólio, buscando oportunidades de investimentos rentáveis, manter uma reciclagem eficiente do portfólio de imóveis, buscar aumento real dos valores da locação, reduzir ineficiências por meio de gestão ativa. Ele é um fundo de gestão ativa com foco em renda. Para mim são os melhores tipos de fundos imobiliários. Então procura ali os fundos que têm essa ideia de renda, né, o mandato de renda, né, a classificação de renda. Como é que você descobre isso? Já passando aqui algumas dicas. É a classificação que a Ambima define para alguns fundos. Então aqui, a classificação de FIIs está dividida em mandato e tipo de gestão. Mandato, desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda. Desenvolvimento não interessa, que são os fundos que compram imóveis e vão construir, vão fazer obra com a finalidade de ter renda no futuro ou de ter venda com a valorização ali após as melhorias que eles fazem. Tem o FII de renda e o FII de títulos e valores mobiliários, além de um FII híbrido.
Nesse caso aqui, ele é um FII híbrido porque no regulamento ele é autorizado a investir em vários tipos de imóveis, só que hoje ele está em lajes corporativos. Só que na prática ele é um FII que busca renda, tá? Ele compra ativos prontos, ele também tem autorização lá pelo regulamento, que a gente já até passou o olho aqui, de comprar ativos que estão em construção, mas o gestor tem focado em ativos prontos para geração de renda. Então, isso é o melhor que você pode ter aí para você já começar a receber seus dividendos assim que você compra as cotas do fundo imobiliário. Enfim, aqui um pouquinho da estratégia. Olhe também sobre o fundo, o perfil, que vai estar aqui nessa página dele, nessas duas primeiras abas. Essa parte de vantagens competitivas, admito que eu nem cheguei a me aprofundar muito, porque para mim não é tão interessante, prefiro fazer análise por mim mesmo, ao invés de ficar olhando o que o gestor está dizendo. E aí vamos falar da coisa mais importante, talvez, na análise de um fundo imobiliário, que é a gestão. Ele é gerido pelo BTG, que até dá nome ao fundo. O BTG é uma instituição reconhecida, é uma instituição que atua no mundo inteiro, é muito grande, então ele tem credibilidade, tem diversos fundos, é uma gestora que você pode confiar. Então ele já passa na análise da gestão do fundo. Não é uma gestora desconhecida, uma gestora que está começando agora, não é uma gestora que vai te trazer grandes riscos quanto a própria gestora arrumar algum problema ali com o FII, quebrar, enfim, sumir com o seu dinheiro. Tá? Então, nesse caso, a primeira coisa mais importante para você analisar a respeito do fundo imobiliário é a gestão, e ele está aprovado. Só que isso tem um preço, e aí teve uma coisa que quando eu fui olhar aqui essa análise, na verdade isso aqui é um prospecto do fundo, um informativo de abril de 2021, isso me decepcionou bastante, que é o que? As taxas. O BTG cobra 1,10% ao ano de taxa de gestão, sendo que ele está dando um desconto, porque a taxa lá no regulamento é de 1,50 ao ano. E esse desconto vai até 9 de setembro de 2022. Além disso, eles cobram uma taxa de administração de 0,25% ao ano, ambas sobre o valor de mercado. Ser sobre o valor de mercado é legal porque o gestor acaba sendo incentivado a fazer aquele fundo se valorizar, a ter ele fica mais responsável porque a renda dele, né, o recebimento dele está relacionado ao valor de mercado do fundo. Então, se aquilo desvalorizar muito, ele acaba recebendo menos. Então, isso é legal. Cuidado com os fundos que têm as taxas atreladas ao patrimônio líquido do fundo, ao patrimônio contábil do fundo, porque são valores que estão estáveis. Então, pode estar muito desvalorizado o fundo, mas o patrimônio vai estar no mesmo lugar e o gestor vai acabar recebendo mais por aquilo ali de taxa, né, de remuneração. Então, cuidado com esse tipo de taxa cobrada sobre o valor do patrimônio. Procure os que são cobrados sobre o valor de mercado do fundo. E, além dessas duas taxas, porque aqui está 1,10 mais 0,25, deixa eu achar aqui de novo o regulamento, eu vi que aqui, deixa eu botar na busca, para ver se eu encontro. Eles ainda têm uma taxa, se eu não me engano, é essa daqui, de 0,5 ou 0,3%. Alguma coisa assim. Deixa eu tentar encontrar isso aqui para vocês. Agora eu não vou encontrar, não sei onde estava também. Taxa de gestão. Deixa eu ver se eu encontro. Acho que é nisso aqui mesmo. Enfim, para não ficar enrolando muito, dei mole aqui de não ter marcado a página onde estava isso, mas o que vocês têm que saber? Que essa taxa que eles estão cobrando é muito alta, é muito absurdo. 1,10, que na verdade está com desconto, então seria 1,50 mais 0,25 dá 1,75, ainda tem mais alguma coisa, se eu não me engano, chegava ali próximo aos 2%, até passava de 2%. Então é muito alta. BTG está querendo ganhar dinheiro aqui de qualquer jeito. Para mim, isso aqui já corta o fundo, na maioria dos casos, quanto a investimento. Tá? Para entrar na minha carteira, ele não pode me cobrar uma taxa tão absurda, independente da competência dele, porque isso aqui faz muita diferença no resultado do fundo no longo prazo. Então isso vai fazer diferença para mim
como cotista disso aqui. Então, para o cara me cobrar 2% ali ao ano de taxa por um fundo imobiliário, ele tem que fazer um trabalho muito acima da média. Ele tem que me entregar uma rentabilidade muito absurda e provavelmente eles não fazem isso. Enfim, isso aqui é o resultado de abril, que é o último que está disponível no site deles. Aqui eles falam sobre algumas melhorias, falam sobre volume de negociação e aqui já trazem algumas informações. Por exemplo, o que a gente vê aqui? O valor patrimonial por cota é de 107,50 e o valor de mercado aqui neste relatório está em 85,46. Está com um deságio ali de aproximadamente 20%. Isso quer dizer que na hora que você compra uma cota, você está tendo um desconto ali em relação ao preço do patrimônio de 20%. Explicando de maneira mais aprofundada, você tem ali uma quantidade de imóveis que valem, por exemplo, 100 milhões de reais e você está pagando 80 milhões de reais, mais ou menos ali, com relação a, fazendo ali um paralelo com esses valores, tá? Então você está tendo um desconto em relação ao preço que aquilo ali vale efetivamente. Ele está pagando um dividendo, contando os últimos 12 meses, de 6,7%, que é um dividendo ok para esse momento. Ele está com a vacância física já aqui no nível de alerta, de mais de 20%. Isso já começa a ficar um pouquinho perigoso, mas dado o cenário de pandemia, essa mudança de mercado com relação a escritórios, se as pessoas vão voltar a trabalhar nos escritórios ou não, isso aqui é até aceitável para o momento. O mais importante é que a vacância financeira não está tão alta, mas quando você vai chegando aqui em 20%, é bom a gente ficar com algum alerta ali em relação a esse ativo. Ele tem 14 imóveis dentro do portfólio dele, é uma diversificação interessante, tem 126 mil cotistas. Isso aqui é uma relação dos tipos de imóvel que eu vou entrar já já nesse mérito. Aqui ele fala mais um pouquinho da vacância, dos resultados e fala do portfólio. Aqui é interessante notar que a maior parte do portfólio é em imóveis tipo AAA, que são o melhor tipo de imóvel disponível no mercado. E você vê que ele está concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí a gente entra na questão da diversificação. Era bom que ele tivesse diversificado geograficamente, que ele tivesse ativos em outros estados. Só que qual que é o problema? A gente sabe que no Brasil as grandes empresas estão concentradas em São Paulo e algumas delas estão no Rio. Então não tem muito o que fazer. Todos os fundos imobiliários vão estar concentrados ali de certa forma, principalmente os de lajes corporativas. Os de logística acabam conseguindo coisa ali para o Nordeste, para o Sul do Brasil, mas a parte corporativa não tem muito jeito. Vai ficar tudo muito preso aqui à região Sudeste, no eixo Rio-São Paulo. Aqui a gente consegue ver por imóvel como que está a vacância. Tem um destaque aqui para esse Senesp, esse edifício em São Paulo, com edifício tipo B, que a classe não é tão boa, já acaba ficando talvez até um pouco mais difícil de locar por causa disso, porque o público-alvo já não são as empresas gigantes, apesar de ter algumas delas aqui alugando parte desse imóvel, mas enfim, isso aqui parece que é o maior problema do fundo no momento, tá? Então isso aqui é um problema que o gestor tem que lidar lá para resolver. Receita por classe de ativos. É interessante ver que mais de 70% da receita vem de ativos do melhor tipo, que é o AAA. Então isso é muito positivo para o fundo. A receita contratada está concentrada em quase 80% em São Paulo e 21% no Rio de Janeiro. É o que eu falei, não tem muito para onde correr e acaba que a maior parte fica em São Paulo mesmo. Receita por setor dos locadores, tá? Dos locadores não, desculpa, dos locatários, das empresas que estão alugando os espaços. A maior parte aqui não é de setor específico e uma maior parte específica, 14% do setor financeiro, provavelmente banco. Então, se a gente for olhar aqui nos principais inquilinos, a gente tem Itaú, Banco Gemac, Grupo Pan, BB, Banco ABC. São os bancos que eu consigo identificar de nome. Então, isso aqui já explica por que 14 está concentrado. Uma coisa interessante, olhando aqui os principais inquilinos, você já vê que a maioria dessas empresas são empresas grandes, sérias, empresas que você pode confiar. Então, você já vê que tem uma qualidade também ali, além da qualidade dos imóveis, você tem uma qualidade nos inquilinos, tem uma qualidade ali nas empresas. São empresas que provavelmente têm crédito, empresas que têm menos probabilidade de ficarem inadimplentes ou de rescindir o seu contrato de locação ali antecipadamente por problemas financeiros, tá? Então isso é positivo também para esse fundo. Composição de vacância, isso eu não vou olhar agora. Índice de reajuste, tá? Eu não falei da composição de vacância porque isso aqui não é o tipo de coisa que eu olho com frequência porque não me faz muita diferença, tá? E foi o que eu falei ali em cima, a maior parte está nesse imóvel Senesp lá em São Paulo.
Isso aqui é interessante. A maior parte do reajuste dos contratos é através do IGPM. A gente sabe que o IGPM tem corrido muito mais rápido do que o IPCA. Então isso é positivo para o fundo, apesar de que a gente sabe também que a maioria dos contratos de locação estão sendo negociados ali abaixo do IGPM, porque o IGPM realmente está muito descolado de todo o resto, então ninguém consegue aí, aceitar um reajuste de 20% em um ano, porque seria algo que faria diferença no caixa das empresas. Então os gestores estão tendo que se virar nesse sentido para renegociar os contratos e não perder os inquilinos. Mas isso é no mercado como um todo, então não é algo positivo ou negativo para o fundo. É bom que ele tenha a maior parte dos contratos atrelados ao IGPM. Outra coisa, cronograma de vencimento dos contratos. Mais de 44% da receita contratada dos aluguéis só vence, né, o contrato a partir de 2025. Então isso é positivo também, porque quase metade do fundo ali você está garantido aí pelo menos pelos próximos 4 anos, com os mesmos termos contratuais que tem agora. Então a gente sabe que não vai piorar os contratos, pelo menos não deveria até lá. A maior parte dos contratos são típicos, isso não é tão positivo. Os contratos atípicos são mais interessantes porque tem multas contratuais mais pesadas, mas enfim, faz parte do jogo. E os principais locatários, ele mostra aqui novamente por empresa dessa vez. A Petrobras é o principal, Samsung segundo maior, Volkswagen o terceiro. Isso aqui ele fala da distribuição dos imóveis geograficamente, que não é algo relevante para a gente aqui, e aqui mostra um pouquinho da foto dos imóveis. Inclusive já trabalhei no condomínio onde fica esse edifício aqui, não lembro se foi nele, acredito que não, mas eu conheço esse imóvel, é um imóvel relativamente ok, interessante aqui no Rio de Janeiro. Enfim, nesse papel aqui, não tem mais nada de relevante nesse momento. O que mais que a gente pode olhar? Divulgação de resultados do quarto trimestre, tá? Que foi o último fechado. Você pode pegar alguns números aqui, não vou ficar preso nisso agora, isso é só para te mostrar como curiosidade quando você estiver fazendo a sua análise. E também os fatos relevantes. No caso aqui do fato relevante, por que eu deixei esse destacado? Porque a última emissão que ele fez, que esse fundo fez, emissão de novas cotas em 2020, ele teve aparentemente um custo mínimo de emissão de 2,38% sobre o valor da emissão. Não é um custo tão elevado, é um custo ok, mas a gente hoje em dia tem que ficar de olho nos custos das emissões de novas cotas de fundos imobiliários, porque tem emissões que estão chegando ali a passar de 5% de custo, ou seja, se você vai comprar uma cota subscrita por R$100, estão te oferecendo por R$100, R$5 daqueles 100 não vão para o fundo, não vão para ser investidos, são pagamento das empresas financeiras que estão vinculadas àquela subscrição de novas cotas. Então isso é um valor muito alto. Se foi mesmo 2,38%, é um valor até interessante, aceitável, não é nada tão relevante assim. E aqui o regulamento do fundo, que é sempre bom você dar uma olhada, pegar informações do tipo, acho que eu passei para vocês aqui no início do vídeo, falando sobre os tipos de ativos, sobre os regulamentos, sobre as taxas. Aquela questão das taxas está aqui, só não vou achar agora porque o regulamento é consideravelmente grande, então não vou ficar procurando para não deixar o vídeo gigantesco. E aí, fora os documentos do fundo, eu venho aqui no Status Invest e acabo olhando também os indicadores para me ajudar ali na tomada de decisão. Aqui eu estou olhando o histórico completo do fundo para ver se ele tem uma valorização da cota. A gente vê aqui algo que eu vejo como negativo, porque o fundo não está alterando o valor positivamente, né? Ele está estagnado ou caindo, então isso não é legal, está mostrando que ele não se valoriza com o tempo. Considero eu que dentro do Status Invest tudo de subscrição, vendas, etc. está considerado, então eu entendo que ele deveria estar subindo. Eu até faço uma comparação com outro fundo do tipo, que é o HGRE, que ele tem também aqui desde o início, ele teve uma valorização, também teve uma queda durante um bom tempo, mas ele apresenta uma valorização em relação ao seu valor inicial, enquanto o BRCR11 não apresenta isso, ele está perdendo ali em relação ao seu valor inicial. Aqui está o desconto que eu falei, quando você olha o PVP, você vê qual que é a relação entre o valor patrimonial e o valor que está sendo negociado. Isso é uma conta feita aqui, então o valor atual é 84,27 e o valor patrimonial é 107,40. A relação entre os dois, a razão entre os dois é isso aqui, 0,78. Então quando você compra uma cota, você está ali com um deságio de aproximadamente 22%. O dividend yield atualizado, os últimos 12 meses, é 6,64. É um dividend yield interessante para o momento atual, mais de 6%, considerando que nossa taxa de juros está em 3 alguma coisa, se eu não me engano, ou 2 e muita coisa, não estou acompanhando isso. Enfim, é uma taxa interessante de dividendo. Aqui mostra
a parte dos proventos. O que eu olho aqui quando eu vou analisar os proventos? Eu olho o período completo que eu consigo para ver se os proventos estão estáveis. Isso aqui, quando acontece essas discrepâncias, provavelmente é a venda de algum imóvel, tá? E eles decidiram pegar o dinheiro e distribuir para os cotistas, ao invés de ficar para o fundo de investir em outra coisa. Mas tirando esse evento atípico aqui, você vê que o rendimento dos dividendos estão relativamente, os proventos estão relativamente estáveis aqui desde sempre. Eram mais altos, agora reduziram, então isso também é um ponto de atenção, apesar daqui esse gráfico ficar distorcido por causa dessa barra, é algo que tem que ser levado em consideração, porque, por exemplo, em 2017 pagava 96 centavos por cota, em 2021 está pagando 46, ou seja, metade disso. Então, mais uma coisa que não é muito positiva em relação ao fundo, tá? Subscrição ali não tem muitas, aqui fala, ó, o que eu disse, tipo, renda. Então, se você quiser saber também, para não ficar olhando no regulamento, já olha aqui, que já está classificado no status invest, se for tipo renda, beleza, já é interessante para você. E aqui vem os relatórios financeiros do fundo e mais algumas coisas relacionadas à vacância e aos tipos de contrato. Aqui você vê que eles falam a mesma coisa que a gente pegou lá nos documentos do fundo, a maior parte dos contratos é GPM, a maior parte dos contratos vence com mais de 36 meses. Aqui tem alguma coisa errada, porque você vê que o fundo fala que a maior parte está em São Paulo, aqui está dizendo que está no Rio. Então, está destoando ali do que a gente vê nos relatórios do próprio fundo. Enfim, recapitulando aqui, para resumir a história. O que você tem que olhar quando você vai analisar um fundo imobiliário? Deixa eu puxar aqui a tela para mim. Você olha o tipo de mandato, tá? Vê se ele é um fundo de renda, porque é o mais interessante, e não de desenvolvimento de renda, tá? De renda, aqueles fundos que já investem em imóveis prontos para gerar renda para os cotistas. Então você olha isso, vê se é um fundo bem gerido, se é uma gestora confiável, se ele é grande o suficiente, fuja de fundos muito pequenos, porque quanto mais dinheiro eles têm, melhor para eles com relação à negociação de imóveis, com relação à movimentação de dinheiro. Também veja o segmento de atuação que você está investindo. No meu caso aqui eu estava procurando de lajes corporativas. Veja quais são os segmentos que você está interessado, por exemplo, shopping center, logística ou fundos de papel que a gente chama. Olhe fundos diferentes, não coloque todos os ovos na mesma cesta, então evite comprar 3, 4 fundos que sejam do mesmo segmento, tente distribuir isso um pouco e olhe as taxas também. No caso aqui do BRCR11 também é negativo o valor da taxa, que é muito alto. Apesar de que, como ele está com bom desconto e pagando um dividendo relativamente alto, mesmo com essa taxa já embutida, sinal que a gestão está fazendo um bom trabalho aparentemente, mas ainda assim, até quando que eles vão fazer uma boa gestão? É algo um pouco complicado, talvez olhar outros fundos do mesmo segmento seja mais interessante, porque eles devem ter talvez taxas menores, estejam pagando dividendos parecidos, tá? Aí você vai olhar também a diversificação do fundo, que é com relação à quantidade de imóveis que ele tem e onde estão geograficamente esses imóveis. Você olha também a qualidade dos inquilinos, que a gente olhou aqui rapidamente, e quantos são, porque também não adianta nada o fundo ter apenas um imóvel, por exemplo, que ele não estaria diversificando, elevaria muito o seu risco, e também não adianta ele alugar vários imóveis, mesmo que ele tenha 10 e alugar 9 para a mesma empresa, porque se aquela empresa tiver problema, o fundo vai ter problema também, tá? Olhe também a taxa de vacância, quando está chegando ali entre 15% e 20%, você começa a acender o sinal de alerta. Se estiver acima de 20%, é melhor você pular fora e colocar seu dinheiro em outro lugar. No cenário atual, é até aceitável esse fundo está com 21% ali, não está muito longe, mas se ele subir ali mais para próximo de 25%, já começa a ficar algo que eu considero meio crítico, ok? Então, esse fundo aqui, você já consegue analisar todos esses critérios com base nas coisas que eu falei e acho que já dá para você ter uma noção de se vale ou não a pena investir nesse fundo, tirando suas próprias conclusões. Você procura aí no Google o site desse fundo, eu posso colocar aqui na descrição do vídeo também alguns links e a princípio eu acho que é isso por um primeiro vídeo. Vou fazer outros vídeos falando de outros fundos e vou fazer mais ou menos o mesmo tipo de análise. Se você quer mais alguma informação, se você tem alguma dúvida, se você tentou fazer a sua análise e não achou alguma coisa, ou achou alguma coisa que você não entendeu, você deixa um comentário aqui ou fala comigo lá no direct do Instagram, que eu tiro sua dúvida e te falo onde você acha aquela informação, como que você consegue aquela informação. Beleza? Então, até o próximo vídeo e vamos continuar falando de fundos imobiliários para que você construa sua renda passiva o mais rápido possível. Se você está gostando desse conteúdo, me ajuda, compartilha,
curte e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então, conto com vocês para me ajudar aí a crescer o canal e sempre me dar o feedback se vocês estão gostando ou não desses vídeos, desse tipo de vídeo, beleza? Valeu, galera, até o próximo!